Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro. Hoje é Dia Mundial do Urbanismo e Dia do Radiologista. Hoje, na nossa comunidade paroquial, às 18 horas, nós temos na Igreja Matriz a Santa Missa e após o texto das mulheres, você é convidado a vir participar. E o evangelho que nós queremos partilhar com você e refletir é de São Lucas, capítulo 17, os versículos do 1 ao 6, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua à mesa, cercado por seus discípulos e pecadores. A mesa revelou aos fariseus e aos escribas a misericórdia do Pai. Todo o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas mostra isso. E também ensinou aos discípulos como pô-la em prática. Todo o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Nessa altura, antes de iniciar a última etapa de sua caminhada para Jerusalém, aponta a misericórdia como alma da comunidade, nas suas relações internas e externas. Seu ensinamento materializa-se em 4 palavras, 2 aos discípulos, lá em 17:1, e 2 aos apóstolos, em 17:5, que para Lucas são os 12. A primeira palavra é sobre o escândalo. Deus não pode impedi-lo, pois nos criou livre e respeita a nossa liberdade. O escândalo, evidentemente, é um mal, aliás, um mal muito grave, pois induz o irmão ao erro. Mas porque Deus nos ama, sobretudo quando erramos, na esperança de convertermos, o escândalo torna-se o lugar da máxima misericórdia. Da boca de Jesus sai, portanto, não uma palavra de maldição, como às vezes pensamos, mas uma palavra de lamento e dor por aquele que erra. Ai de mim por vós. A segunda palavra é sobre a correção fraterna. A correção fraterna é a ajuda para o irmão sair do pecado que o enredou. A comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus não é uma seita de puros, mas uma santa comunidade de pecadores. Ainda pode pecar e de fato peca. Por isso, entre seus membros deve existir aquele perdão que o Pai nos dá, assim como damos aos irmãos que erram. Devemos perdoar-nos uns aos outros como o Senhor nos perdoou em Cristo. Efésios 4:32 mostra bem isso. A acolhida incondicional do irmão que erra não contradiz nem elimina a correção fraterna. A acolhida é a mãe da correção fraterna, filha do seu coração e da sua mente. A correção fraterna exprime ao mesmo tempo a caridade e a verdade, unidas para trazer de volta o irmão que erra. A terceira palavra dirige-se aos apóstolos que perdem um aumento de sua fé. A fé não é outra coisa senão a experiência da misericórdia de Deus, que leva ao amor o irmão pecador como fomos primeiro amados por Deus. Por isso os discípulos pedem aumento de fé, porque diante do que Jesus fala, eles percebem que a fé deles ainda é pouca diante daquilo que eles precisam fazer. Por isso eles pedem que Jesus aumente a fé. Ela é, ao mesmo tempo, fonte da vida nova da comunidade e fonte da missão aos distantes. A última palavra, que o Evangelho de amanhã, é sobre a gratuidade do ministério apostólico, cuja finalidade é prolongar no tempo
e no espaço a misericórdia do Pai, que mostrou sua face humana em Cristo. A gratuidade é sinal essencial do amor e, por isso, é marca registrada dos que pertencem a Cristo. Ela nos torna como Ele, que se fez livre e servo de todos. Torna-nos como Ele, escravo por amor, e assim livres como o Pai. A misericórdia que o discípulo precisa ter para superar o escândalo e perdoar de verdade não é alheia à fé, mas é justamente aquela experiência radical de fé da qual brota a missão, que outra coisa não é senão o testemunho do amor livre e gratuito do Pai. Temos, portanto, que fazer nosso pedido, igual os discípulos fizeram, que o Senhor aumente a nossa fé. Esse deve ser o pedido que deve brotar cada dia do nosso coração. Uma fé para amar mais a Deus e assim amar mais os irmãos e irmãs. E amando a Deus e os irmãos, viver os nossos relacionamentos com nós mesmos, com os nossos irmãos, com o mundo no qual habitamos, conforme os ensinamentos do Senhor. Que nós aprendamos assim, que nós testemunhemos isso nas pequenas e grandes coisas do dia a dia. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha um dia muito abençoado. Obrigado por escutar a partilha deste áudio de evangelização. Divulgue aos seus contatos e deixe aí o seu comentário. É sempre muito bom ler os seus comentários. Que Deus abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.